Olá pessoal, sejam bem-vindos à sétima aula da disciplina de Fundamentos de Análise Financeira. Eu sou o professor César Abud e nesta aula vamos abordar séries uniformes ou anuidades. Iremos conhecer os conceitos e classificações das anuidades e apresentar as fórmulas envolvidas nos cálculos das parcelas de financiamentos e empréstimos. Também apresentaremos exemplos utilizando a calculadora financeira HP12C. Vamos lá! Conceito das anuidades. É uma sequência de pagamentos ou recebimentos em datas futuras como contrapartida do recebimento ou aplicação a valor presente. Em outras palavras, corresponde a toda e qualquer sequência de entradas ou saídas de caixa com um dos seguintes objetivos: a amortização de uma dívida ou a capitalização de um montante. As classificações ou os tipos de anuidades. Então nós temos lá a classificação quanto ao número de prestações, elas podem ser finitas, ocorrem durante um período pré-determinado de tempo, que é o mais comum, então financiar um veículo em 36 meses. E temos as prestações infinitas, quando os pagamentos ou recebimentos duram infinitamente, também conhecido como perpetuidades. Um exemplo, a aposentadoria. Quando a pessoa aposenta, o pagamento dela é infinito enquanto dure, ou seja, enquanto a pessoa estiver viva. Quanto à periodicidade dos pagamentos, nós temos as periódicas, quando ocorrem durante um intervalo constante, exemplo, de 30 em 30 dias, 15 em 15 dias, semanalmente, bimestralmente, então, intervalos constantes. E não periódicas, quando ocorrem intervalos irregulares de tempo. Então, a primeira parcela seria a 15 dias, a segunda a 21, a terceira a 30, a outra a 40, então são períodos não constantes. Quanto ao valor das prestações, elas podem ser uniformes, ocorre quando os pagamentos ou recebimentos são iguais, então, parcela de financiamento, então vou financiar um veículo em 36 parcelas iguais, de R$2.000. E não uniforme quando os pagamentos apresentam valores distintos. Isso nós vamos ver na última unidade da nossa disciplina, nas séries não uniformes, onde a primeira parcela é R$1.000, a segunda é 2.500, a terceira é 500, então são valores que não são constantes, não são iguais durante o período. Quanto ao prazo dos pagamentos, elas podem ser postecipadas, quando iniciam após o final do primeiro período, ou antecipadas quando o primeiro pagamento ou recebimento ocorre no início da série. Então, a postecipada é a mais comum, eu faço um empréstimo e vou pagar a primeira parcela daqui a 30 dias, então ela é postecipada. E no comércio eu tenho muito, por exemplo, vou financiar uma televisão, aí em 10 pagamentos é uma mais 10, então são em 11 pagamentos, ou uma em mais 15 parcelas, assim por diante. Quanto ao primeiro pagamento, eu tenho as diferidas ou com carência, que é mais comum a gente ouvir a palavra carência, quando houver um prazo maior que um período para a data do primeiro pagamento ou recebimento. Ou as não diferidas, quando não houver prazo superior a um período entre o início da operação e o primeiro pagamento ou recebimento. Então as não diferidas é a mais comum, é a que nós vimos no dia a dia aí. Volto no exemplo aí do financiamento do veículo, que eu já vou pagar a primeira daqui a 30 dias. As diferidas é quando eu tenho carência. Então, quando a gente faz empréstimo, principalmente na pessoa jurídica, apesar que hoje, até na pessoa física, já tem esse tipo de empréstimo, onde o primeiro pagamento vai ser daqui 90 dias. Eu faço um empréstimo de 36 meses, na pessoa jurídica, por exemplo, com 6 meses de carência. Ou seja, eu vou pagar a primeira parcela somente 6 meses após o empréstimo. E aí mais 30 parcelas. Lembrando que ele é diferido, ele não quer dizer que não vai correr juros nesse prazo. Na realidade, corre juros até o exemplo. Peguei um empréstimo com pagamento, o primeiro pagamento daqui 90 dias. De hoje até 90 dias vai correr juros. E aí as parcelas vão estar corrigidas com esses juros. Essa aqui é a representação do diagrama do fluxo de caixa das séries uniformes, onde eu tenho um valor presente, por exemplo, um empréstimo, e eu vou pagar, eu tenho um período de carência, por exemplo, aqueles 90 dias,
e depois eu tenho mais 4 pagamentos para fazer daquele empréstimo. Então essa aqui é a representação numérica. Se eu não tivesse carência, então logo aqui no primeiro mês eu teria a setinha para baixo indicando o primeiro pagamento. Com relação às fórmulas das séries uniformes. Então nós vamos ter fórmulas para pagamentos antecipados e vamos ter fórmulas para pagamentos antecipados. No caso aqui, o pagamento antecipado, ou seja, o primeiro pagamento daqui X dias, né, normal daqui 30 dias, eu tenho lá que se eu quiser saber o valor do pagamento, das parcelas, esse PMT é payment em inglês, né, que é pagamento em português, então, ou parcelas, né? Se eu quiser saber o valor da parcela de um determinado empréstimo, por exemplo, que eu peguei, então eu tenho o valor presente que multiplica 1 mais i elevado a n vezes i, divididos por 1 mais i elevado a n menos 1. Tá? Dessa fórmula inicial, eu posso também saber o valor presente. Então vamos supor que eu tenho lá 20 parcelas de R$1.000 e eu quero, se eu quiser pagar essas 20 parcelas que vencem, eu quero pagar hoje, por exemplo, antecipar um pagamento de um empréstimo. Então eu posso usar a fórmula do valor presente, que é valor presente é igual para PMT, que multiplica 1 mais i elevado a n menos 1, divididos por 1 mais i elevado a n vezes 1, ou seja, inverte essa parte da fórmula aqui que vem dividindo aqui o PMT. E se eu quiser saber o número de períodos que um determinado valor presente e parcela em quantos meses vai ser financiado, então, por exemplo, eu posso pagar R$1.000 por mês e preciso de um empréstimo de R$35.000 a uma determinada taxa de juros. Em quantas parcelas que eu posso fazer esse financiamento? Então, aí vai logaritmo natural, que abre chaves 1 menos valor presente dividido pelo valor da parcela, vezes a taxa, fecha e divididos pelo logaritmo natural, ou o logaritmo base 10 também funciona, de 1 mais i. Vocês vão reparar aqui que não tem a fórmula para a gente achar uma determinada taxa. E eu diria para vocês que seria o mais importante da gente saber, porque o que é comum? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou fazer um financiamento de veículo, chego lá na concessionária, o veículo custa lá R$100.000 e o vendedor fala, olha, eu posso te financiar esse veículo em 36 parcelas de, sei lá, R$3.500 e a taxa de juros é de 1% ao mês. Eu preciso saber se realmente ele está cobrando esse 1% ao mês, que é a taxa efetiva que a gente fala, né? Isso aí tem uma fórmula. O problema é que como ele tem, na fórmula aqui, original, eu tenho o i tanto na parte de cima da minha divisão quanto na parte de baixo, se torna mais complexa o cálculo da taxa. Isso aí teria que ter a parte de derivadas e tal, que é um pouco mais complexo. Então, eu vou mostrar para vocês, mais para frente, como fazer o cálculo utilizando uma calculadora financeira. E, logicamente, que numa planilha eletrônica também a gente consegue fazer, tem lá as funções para calcular a taxa de um determinado financiamento, ok? Então, o cálculo de forma algébrica ele é mais complexo e não é o escopo aqui da nossa disciplina desenvolver derivada aqui com vocês. Seguindo, esse aqui eu tenho que nos pagamentos, só voltando um pouquinho, vou voltar aqui um pouco, aqui eu quero saber o pagamento quando eu tenho um empréstimo, né? Eu tenho o valor presente, ou seja, vou financiar um veículo de 100 mil a uma determinada taxa de juros por um determinado período, eu quero saber quanto que vai dar a minha parcela. Nessa segunda fórmula aqui, quando eu quero fazer um investimento, então, por exemplo, eu quero comprar uma casa daqui 10 anos, ou daqui 5 anos, ou eu quero, por exemplo, ir para a Copa do Mundo dos Estados Unidos no ano que vem, 2026. E para isso eu preciso juntar R$30.000 para poder passar os dias lá da Copa. Quanto que eu devo economizar, né? Quanto que eu devo investir mensalmente para quando chegar no ano que vem eu tenha esse valor. Então é em cima do valor futuro. Então quanto que eu devo ter de parcelas de investimento mensal para ter um determinado valor futuro. Aí a fórmula é I
dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. Tanto o valor futuro quanto o período saem algebricamente dessa forma principal, e a mesma coisa acontece com a taxa. Para mim saber a taxa, eu teria que saber um pouquinho de derivada, então é mais complexo, eu vou também ensinar para vocês na calculadora financeira, no caso na HP12C. Aí eu tenho as fórmulas do pagamento antecipado, então vocês podem ver que começa a complicar um pouco mais, é um pouco mais complexo, né? Então o pagamento, eu tendo um valor do empréstimo, né, que é o valor presente, eu quero saber a parcela, é 1 mais I N menos 1 vezes I, 1 mais I elevado a N menos 1. Dessa fórmula principal, algebricamente, eu tenho as fórmulas para encontrar tanto o meu valor presente, tendo a prestação, taxa e período, eu consigo saber qual é o valor presente para fazer uma antecipação, por exemplo, e também consigo, através desta forma, com logaritmo, saber o número de períodos do meu financiamento, etc. Isso para pagamento antecipado, e também tenho aqui o do valor futuro, quanto que eu devo investir. Aí, no caso aqui, esse aqui é um caso típico de caderneta de poupança. Eu quero poupar para comprar meu carro. Então eu vou fazer o depósito hoje. Então, em quantas parcelas, né, o quanto que eu devo depositar hoje para chegar num determinado valor de futuro lá, 30 mil reais, que é o valor do carro que eu quero comprar, etc. Então temos aqui a fórmula também, vocês podem ver que é mais complexa, eu não vou entrar em detalhes disso aqui, né? Onde o C aqui é o período de carência, no caso de séries uniformes. Deixa eu só voltar aqui, eu esqueci de falar uma coisa aqui para vocês. Para achar o N também é mais complexo aqui, porém é possível, mas eu vou ensinar em casos pela calculadora financeira. E aqui são as séries uniformes diferidas, aquela que tem carência. Então o que muda, na realidade, é que o C, ó, na fórmula, o C, ele entra como sendo o período de carência. Por exemplo, se for 90 dias aí, e a minha taxa for mensal, então eu jogo aqui 3, né, e consigo calcular. Então essas fórmulas vão estar disponíveis para vocês, tanto lá no ambiente, não precisa decorar essas fórmulas. A gente vai trabalhar mais com a calculadora para vocês aprenderem a fazer, ok? Então vamos aos exemplos. Vamos lá então, gente, no exemplo, no primeiro aqui, um empréstimo de 5 mil reais é realizado a taxa de 4,8% ao mês para ser liquidado em 6 prestações mensais iguais. Aí eu estou fazendo duas perguntas aqui para a gente trabalhar com as duas fórmulas lá. Qual o valor da prestação caso a primeira parcela seja paga 30 dias após a liberação do empréstimo? Essa aqui é a primeira pergunta. E a segunda é qual o valor da prestação caso a primeira parcela seja paga no ato da liberação do empréstimo. Então aqui nós estamos falando de uma série uniforme postecipada, e aqui na segunda situação eu estou falando de uma série uniforme antecipada. Então eu vou fazer pela fórmula para vocês verem, e depois a gente faz o mesmo exemplo trabalhando aí com a calculadora, ok? Então a fórmula da parcela, que ele quer saber a parcela, então ele quer saber o PMT. Para um financiamento postecipado, é valor PMT, valor presente, que multiplica. Abre aqui, vamos abrir a chave. Eu vou ter lá 1 mais I elevado a N vezes I. Tudo isso aqui divididos por 1 mais I elevado a N menos 1. E fecha a chave aqui. Essa é a fórmula para mim saber o valor da parcela para essa situação aqui. Então vamos lá, eu vou trocar aqui, colocar em vermelho. Então vamos lá. O PMT, ou seja, a minha parcela, é igual a 5 mil, que multiplica, vamos abrir aqui, 1 mais a taxa. A taxa é 4,8. Então, só lembrando vocês lá, 4,8%, eu preciso dividir por 100 para chegar em 0,048, que é a minha taxa mensal. Então, 0,048. Tudo isso aqui elevado a 6 parcelas, porque são 6,
Aqui, ó, são 6 prestações mensais. Isso aqui divididos por 1 mais 0,048 elevado à sexta potência, menos 1. E aqui vezes, esqueci aqui de cima, 0,48. Aí fechamos aqui. Vamos chamar lá a calculadora para a gente poder fazer essas contas aí. Eu vou colocar aqui, ó, 1 mais 0,048 vai dar 1,048. Então, aqui, ó, 1,048. Isso aqui eu preciso levar à sexta potência. Então, eu vou levar à sexta potência. XY 6 igual. Então, nós temos aqui 1, vou até torcer, vou copiar aqui do lado para mim não perder o cálculo, deixa aqui. E eu vou fazer aqui embaixo para vocês aqui. Então, vamos lá. Meu PMT é igual a 5.000, que multiplica, vamos abrir aqui, 1,048 elevado à sexta potência deu esse número aqui que nós fizemos na calculadora. Então deu 1, eu vou usar 4 casas decimais. 1,3249. 1,3249. Vezes a taxa, que é o I, 0,048. Isso aqui divididos por 1,048 elevado à sexta potência, nós já fizemos aqui o cálculo. Então vai dar lá 1,3249 vezes não. Aqui não é vezes. É menos 1. Fecha a chave. Vamos lá. PMT é igual a 5.000. Opa, 5.000. Que multiplica, vamos fazer essa conta, 1,3249 vezes 0,48. Então, vamos pegar a calculadora novamente. Eu estou aqui com, eu vou apagar para deixar 1,3249 vezes 0,048. Então, deu lá 0,063592, deu esse número aqui. Então, eu vou copiar aqui para a gente pôr a fórmula aqui. Então, aqui, vamos lá. Eu tenho que aqui deu 0,063, vou usar 4 casas, 636, divididos por 1,3249 menos 1, divididos por 0,3249. Ok? Então, eu vou ter aqui que meu pagamento vai ser igual a R$5.000, que multiplica esta divisão aqui. Vamos fazer a calculadora de novo. Vamos fazer a conta. Então, é 0,0636 divididos por 0,3249. Que eu tenho lá, está errado, 0,0636 dividido por 0,3249. Então, dali, ó, também copiar e colar. Vai ser multiplicado por 0,1958. Também vou usar, estou usando sempre 4 casas decimais, tá? Vamos ver quanto que vai dar isso aí. Então, vai dar 5.000 vezes 0,1958. Então, eu vou ter aqui R$979. Ou seja, se eu pegar R$5.000 emprestado a essa taxa de 4,8% ao mês e for pagar em 6 parcelas mensais iguais, com a primeira daqui 30 dias, eu vou pagar 6 parcelas de R$979. Ok? Agora vamos fazer a segunda opção lá, que é a primeira parcela no ato da compra. Então, a fórmula que a gente precisa usar é a fórmula do antecipado. Vou colocar aqui em preto para a gente saber qual é a fórmula. Então, eu quero saber o pagamento, que é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1,
vezes o I, tudo isso aqui divididos por 1 mais I elevado a N, aqui é elevado a N, menos 1, ok? Então, menos 1 está aqui. Ok? Então, vamos fazer agora essa parte da nossa fórmula. Então, vamos lá. PMT é igual aos 5.000, que vai multiplicar 1 mais 0,048, elevado a 6 menos 1, que multiplica 0,048. Tudo isso aqui divididos por 1 mais 0,048, elevado à sexta potência, menos 1. O 1,048 elevado à sexta potência menos 1, nós já calculamos aqui em cima. Então, não vou fazer a conta de novo, porque já está calculado e eu sei que deu 1,3249, deu 1,3249, esse 1,048 elevado à sexta potência. Então, aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui que o meu PMT é igual a 5.000, que multiplica, aqui embaixo eu já sei que deu 1,3249 menos 1. Que nós fizemos o cálculo aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu pôr a setinha aqui para vocês verem. Foi aqui que nós fizemos. E eu vou precisar fazer essa conta aqui, porque aqui é 1,048 elevado a 6 menos 1, então é elevado à quinta potência, não a 5. Vou chamar a calculadora e vou colocar aqui 1,048 xy elevado a 5, que é o 6 menos 1 aqui. Então eu vou ter 1261, vou ter esse número aqui, vou copiar para a gente não se perder. Opa! Então aqui eu vou ter, na parte de cima da fórmula, eu vou ter 1,2642, arredondando para 4 casas decimais aqui, ó. Esse 7 está aqui, vem para cá, para 2, né? Que multiplica 0,048. Então, só por aqui você já vê que dá um número diferente, porque aqui era 1,3249 multiplicado por 0,48. Aqui já dá 1,2642 multiplicado por 0,48. Então, dando continuidade à nossa conta, eu vou pegar lá o 1,2642, que multiplica 0,048. Então, eu tenho lá 0,0609. Então, eu vou ter aqui 0,609. PMT vai ser igual a 5.000, que multiplica 0,0609 divididos, 1,3249 menos 1, divididos pelo 0,3249. Então, aqui eu vou ter PMT igual a 5.000, que multiplica, vamos fazer essa divisão agora, então 0,0609 divididos por 0,3249. Então, vezes 0,1874. Vezes 0,1874. Isso aqui vai dar 5.000, que multiplica 0,1874. 937. Então, aqui nós temos R$937. Só que aqui o que acontece, gente? Então, aqui é 1 mais 5, que são as 6 parcelas, de R$937. Que é diferente das 6 parcelas, que está aqui em cima, né, de 979. Então, de 6 parcelas de 979. Então, esse aqui é postecipado, e aqui é antecipado. Então, ela é uma série uniforme antecipada. É uma série uniforme por quê? Porque as parcelas e os períodos são iguais. Então, aqui a gente normalmente fala assim, entrada em mais 5 parcelas, ou 1 mais 5 de 937. Ele vai ser mais baixo. Por quê? Porque, na realidade, eu não estou financiando os 5.000. Aqui, no caso,
Eu estou financiando os R$ 5.000. Neste caso aqui, eu vou estar financiando os R$ 5.000 menos os 937 que eu dei de entrada. E aí eu parcelo essa diferença aqui, que vai dar 5.000 menos 937, R$ 4.063, em 5 parcelas, com a primeira daqui a 30 dias. Então essa é a diferença entre o postecipado e o antecipado. Eu vou mostrar isso aqui para vocês também na HP12C. Pessoal, vamos lá então. Eu vou fazer o mesmo exemplo. Então nós temos R$ 5.000 em 6 parcelas, né, com 4,8% de juros. Eu vou ensinar as teclas aqui da calculadora, mas vou lembrar para vocês que eu devo gravar vídeos especificamente de como que funciona a HP12C para vocês se familiarizarem mais com ela. Mas vamos lá. Então, é um empréstimo, portanto, vai entrar dinheiro no meu bolso. Então, é 5.000. O que é o meu 5.000? Que é o empréstimo? É o meu valor presente. Então, é o meu PV. Okay? Então, está positivo, é o PV. Eu quero financiar em 6 parcelas, que é o N. E a minha taxa de juros, aqui na HP, a taxa de juros a gente coloca em percentual, e não em decimal lá. Eu não preciso dividir a taxa de juros por 100. Aqui eu coloco em percentual. 4,8 no I. Okay? E aí eu quero saber qual é o valor da parcela. Então tá aqui, ó, PMT. Então pode ver, no nosso exemplo nós fizemos lá, deu 979, porque eu arredondei as contas tudo com 4 casas decimais. Então aqui, vocês podem perceber que ele saiu negativo, por quê? Porque é pagamento, então vai sair dinheiro do meu caixa todo mês, daqui 30 dias a primeira parcela, 6 parcelas de 978,80. E como é que eu faço para parcelas antecipadas, ou seja, aquela 1 mais 5? É simples. Na HP, embaixo da tecla 7, nós temos aqui a palavra Begin, é o BEG. E embaixo da tecla 8, eu tenho a palavra End. Então, aqui, Begin é começo da série, e End é no final da série, ou seja, postecipada. Então, End vocês entendam como postecipada, e Begin vocês entendam como antecipada. Como é que eu mudo isso? Como aqui no visor da calculadora está apagada, ela está fazendo o cálculo como postecipada, que é o padrão dela quando a gente liga a calculadora. Se eu quiser mudar para saber antecipada, eu venho aqui, teclo o G, que é a tecla azul, e o número 7. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer que vai aparecer a palavra Begin no visor da calculadora. E se eu pedir de novo o pagamento, olha lá, ele me deu 933,97. Se não me engano, no nosso cálculo, a gente tinha achado lá 934. Vamos confirmar aqui, ó. 937 nós achamos. Não é isso? Também por causa das várias casas decimais que eu cortei, ele vai influenciar no nosso cálculo. Se eu for pagar antecipadamente, ou seja, 1 mais 5 vai ser 1 mais 5 de 933,97. E se eu... Agora eu quero de novo achar no final, aperto o G e o End, o 8 aqui, ó, a tecla 8, vocês podem ver que apagou, e eu vou pedir o PMT, olha lá, ele voltou para os 978,80. Ok? Então, gente, para fazer os cálculos utilizando as funções financeiras da HP12C, facilita bastante. Então, é bom vocês conhecerem as funcionalidades da HP para quem for fazer, principalmente quem trabalhar nessa área de compras, que precisa fazer negociação com fornecedor, com banco, ou mesmo for trabalhar na área financeira de uma empresa, né? É bom conhecer a HP porque o mercado financeiro todinho utiliza ainda. É uma calculadora aí da década de 70, final da década de 70, início da década de 80, porém ainda é utilizada até hoje, ou seja, nós estamos falando aí de 40 anos, a minha calculadora tem 43 anos, então é uma calculadora que vale a pena adquirir para principalmente quem for trabalhar na área de finanças e precisar fazer cálculos financeiros. Ok? Pessoal, para a gente terminar a aula de hoje, vou dar um exemplo aqui para vocês
para a gente fazer o cálculo do I, né? Então, um aparelho de som é anunciado com um preço de R$ 1.200 ou em 3 parcelas mensais iguais de R$ 500. Calcule a taxa de juros cobrada pela loja, supondo que a primeira parcela seja paga no ato e 30 dias após a compra. Então, as duas situações. Então, eu vou pegar aqui, ó, 1.200 é o preço do som lá. Então, eu vou colocar aqui PV, 3 parcelas, e ele vai pagar 3 parcelas iguais de R$ 500. R$ 500, como é pagamento, é valor que vai sair do meu bolso, eu preciso mudar o sinal do pagamento. Então eu aperto a tecla CHS, ele vai ficar negativo, e eu jogo aqui para a tecla PMT da calculadora. Então o que aconteceu? Eu joguei a parcela para a tecla PMT, o 1.200, que é o valor do som, que é o valor presente, e coloquei 3 parcelas no N. Eu quero saber qual é a taxa de juros que a loja está me cobrando. Sendo que a primeira eu vou pagar daqui 30 dias. Por quê? Porque o Begin está desligado aqui da calculadora. Quando eu aperto I, ele foi lá e me deu que, no caso aqui de 30 dias, quando o primeiro pagamento é após 30 dias, a taxa de juros que a loja está me cobrando é de 12,04% ao mês. Okay? Se eu pagar uma de 500 e mais duas, né, então uma mais duas de R$ 500, quanto que vai ficar? Como o PMT já está alimentado com os 500, o 1.200 já está alimentado no PV e as 3 parcelas está já alimentado na tecla N, eu simplesmente venho aqui e mudo para Begin. Então G7, que aí é o Begin, apareceu o Begin aqui no visor, e aperto a tecla I. Então, quando eu pago em uma mais duas de R$ 500, que é a parcela antecipada, a taxa de juros foi para 27,47% ao mês. Ou seja, mais do que dobrou, né? Aqui é em 3 parcelas de 500, a taxa de juros é de 12,04% ao mês. Então, pessoal, por isso que é bom a gente conhecer um pouquinho de matemática financeira para a gente saber negociar e saber o que nós estamos fazendo. Na próxima videoaula, nós iremos trabalhar com sistemas de amortização, que são sistemas utilizados em financiamento, principalmente financiamento de imóvel, em todos os financiamentos. Nós vamos ver os 5 tipos de sistemas de amortização. Até lá!